Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa, nosso Agro de Rondônia, né? Um programa voltado à agricultura, à pecuária de Rondônia, né? Dos municípios que compõem esse pujante estado. Esse programa é apresentado por mim, Hélio Dias, técnico agropecuária, pecuarista, e pela minha amiga Maria Odete, que está sempre presente, e o Lucas também da Federação da Agricultura, ambos da área de jornalismo. Então sou bem acompanhado de pessoas realmente preparadas para levar até você a boa informação, a boa notícia. Essa semana nós temos muita coisa aí, né, Odete, para mostrar para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Exatamente. Primeiramente, bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje o nosso programa está repleto de notícias, repleto de coisa boa, notícias aqui do estado, notícias nacionais, entrevistas, então fica aqui com a gente que tem muita coisa boa. A gente vai ver durante o nosso programa o aniversário da Federação de Agricultura e do Senar, uma entrevista muito especial com o diretor-geral do Senar, o Daniel Carrara, que esteve aqui com o Hélio Dias para fazer essa entrevista muito bacana, dar uma geral, né? Tivemos também Campo Futuro aqui em Porto Velho e vamos falar também que terão aí no interior do estado, então para você acompanhar, fica aqui com a gente que vai ter muita coisa boa. São muitas notícias. Daqui a pouquinho a gente já retorna. Este é o Brasil. O país que preserva, que alimenta e que transforma o futuro. Nossa missão é clara: mudar o jogo. Aqui se planta e colhe o ano inteiro. O agro brasileiro faz 2, 3 safras para alimentar quase 1 bilhão de pessoas no planeta. Tudo isso com muita ciência, tecnologia, sustentabilidade e gente preparada, do pequeno ao grande produtor. O mundo busca soluções para a crise climática, para a segurança alimentar e para a transição energética. O Brasil entrega respostas concretas, produzindo alimentos, energia limpa e oportunidades. O sistema CNA-Senar representa e capacita milhões de produtores rurais em todo o Brasil. Na COP30, apresentamos resultados reais, tecnologia tropical e compromisso com o futuro. Agro Brasil. Alimenta o planeta, sustenta as pessoas, muda o jogo. Já estamos de volta com o nosso programa, nosso Agro de Rondônia, né? E já vamos iniciar com as notícias nacionais, né? São muitas notícias que ocorreram, são muitos assuntos que foram notícias no agro a nível de Brasil, a grande mídia nacional do agro, né? E é comandada pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, lá em Brasília. É a entidade master que congrega todos os estados brasileiros. Então, tudo que acontece no estado, rapidamente o Senar, a CNA, através do seu jornalismo, coloca no ar e leva como notícia do agro, para que o Brasil todo possa se inteirar, né, Odete? Exatamente. As notícias, esse é um compilado para você ficar informado de tudo que aconteceu na última semana. Então, assim, muita notícia, não caberia em um programa só. Então, a gente fez um resumo, eles fizeram um resumo e a gente vai compartilhar aqui com vocês. Vamos conferir. Água, irrigação e produção de alimentos. Esses temas movimentaram a semana na CNA e mostraram a importância da gestão hídrica para o futuro do agro. Além disso, teve debate sobre logística, relações internacionais e reuniões de comissões. Confira esses e outros assuntos agora no Aconteceu no Agro. A gestão da água e a irrigação foram destaques nos debates da semana. A CNA participou de eventos que discutiram o uso eficiente dos recursos hídricos e a importância da tecnologia para ampliar a produção de alimentos. A água é um recurso essencial para o agro e planejar seu uso é cada vez mais estratégico. Nesta semana, a CNA promoveu, em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o 4º Workshop Setor Agropecuário na Gestão da Água. O evento celebrou o Dia Nacional da Agricultura Irrigada e discutiu caminhos para enfrentar os desafios hídricos com inovação, cooperação e soluções baseadas na natureza. E a importância da irrigação para a produção de alimentos também esteve em debate no Congresso Nacional. A CNA participou no Dia Nacional da Irrigação aqui no Senado Federal e teve a oportunidade de falar da importância dessa tecnologia agrícola que coloca o Brasil nesse papel tão importante da produção de alimentos. A CNA participou no Ministério do Trabalho
trabalho de uma reunião de alinhamento dos procedimentos da regularização sindical com o diretor André Grandizoli. Alimentos, energia e sustentabilidade, 3 temas que se destacam na agenda global. Em Campo Grande, a CNA participou do Fórum Internacional da Agropecuária, junto a embaixadores, adidos agrícolas e especialistas, para mostrar como o agro brasileiro tem contribuído para responder a esses desafios. A CNA participou da reunião da CTLOG, onde foram tratados temas muito relevantes a respeito das hidrovias, das ferrovias e das rodovias. Uma reunião que contou com a presença de várias entidades do setor da área de logística e infraestrutura. O fortalecimento da liderança feminina no campo também esteve em pauta. A Comissão Nacional de Mulheres do Agro debateu os planos de trabalho estaduais e a programação do 3º Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural. A sanidade vegetal foi destaque da reunião da Comissão Nacional de Fruticultura. O grupo avaliou as ações de defesa fitossanitária para o setor e aliou contribuições para a consulta pública sobre o programa de prevenção e controle do cancro bacteriano da videira. Saiu a lista dos candidatos aprovados no processo seletivo da Rede ETEC do Senar para o 2º semestre. Os cursos oferecem formação técnica gratuita, à distância e presencial, com opções nas áreas de agricultura, agronegócio, agropecuária, florestas, fruticultura, segurança no trabalho e zootecnia. Parabéns aos aprovados. Uma pauta importante para a cadeia do cacau avançou no Congresso Nacional. A comissão mista aprovou o relatório que reduz para até 1 ano o prazo dos benefícios tributários do drawback na importação do produto, aumenta a transparência das operações e estabelece sanções para irregularidades. Agora, o texto segue para votação na Câmara e no Senado Federal. O Aconteceu no Agro fica por aqui. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da CNA e as redes do sistema. Segue a gente, compartilhe o vídeo e até a próxima semana. Os produtos artesanais brasileiros ganharam os holofotes em grandes eventos que reuniram produtores, consumidores e especialistas para valorizar a qualidade e a diversidade do agro. Além disso, a semana trouxe debates estratégicos, capacitações e ações para ampliar as oportunidades dos produtores dentro e fora do país. Confira esses e outros destaques agora no Aconteceu no Agro. O sistema CNA-Senar marcou presença na Feira Expovits Brasil 2026 com o júri popular do Prêmio CNA Brasil Artesanal. Os visitantes participaram da iniciativa e degustaram os 20 produtos finalistas nas modalidades doce de leite e azeite em uma avaliação com amostra sem identificação dos rótulos. Além disso, a CNA lançou o livro O Ofício do Sabor, que reúne histórias inspiradoras de produtores premiados ao longo da história do prêmio. A obra mostra como é possível preservar e fortalecer os produtores, além de gerar oportunidades no campo. O programa Juntos pelo Agro reuniu produtores rurais em Brasília para uma manhã de troca de experiências, capacitação e relacionamento. O evento contou com palestras sobre marketing, vendas e negócios, além de uma edição especial dos Chefes pelo Brasil, com ingredientes premiados nos concursos da CNA. O júri popular do Prêmio CNA Brasil Artesanal também veio para o Ceará. Durante a feira PEC Brasil em Fortaleza, os visitantes degustaram as cachaças da categoria branca e da categoria amarela e ajudaram a selecionar os grandes vencedores. Durante a PEC Brasil, a CNA participou da programação com ações de promoção comercial do AgroBR, debates sobre oportunidades para o agro brasileiro no mercado internacional e um seminário de contabilidade e tributação. O projeto Comprador do Agro do PR levou mais de 30 produtores brasileiros para participar de rodadas de negócios na PEC Brasil. Além disso, os compradores internacionais de diversos países puderam conhecer de perto a sustentabilidade do agro brasileiro. Manejo integrado de pragas e doenças e a sustentabilidade da agricultura brasileira. Esse foi o tema que nós da CNA trouxemos para o 13º Fórum Internacional de Mercado e Proteção de Plantas aqui na província de Qingdao, na China, uma das províncias mais relevantes na produção de defensivos agrícolas e um dos maiores exportadores para o Brasil. A Comissão Nacional de Bovinicultura de Corte da CNA discutiu os requisitos para manutenção e ampliação de mercado para a carne bovina brasileira. Também falamos sobre as expectativas e projeções para o mercado do boi gordo no segundo semestre e atualizamos sobre a situação atual de disponibilidade de vacinas clostridiais no país. As assessorias de relações institucionais das federações e da CNA
se reuniram para atualizar as pautas do agro no Congresso Nacional e alinhar a atuação conjunta em defesa dos produtores rurais. O Aconteceu no Agro fica por aqui. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da CNA e as redes do sistema. Segue a gente e compartilhe o vídeo. Até mais! Aí você acompanhou então as notícias nacionais. É muito importante a gente ficar de olho no que acontece lá fora, porque reflete aqui dentro do nosso estado. E seguindo com as notícias aí da CNA, aqui no nosso estado, em Porto Velho, teve um encontro aí do Campo Futuro, né, que tratou sobre os custos de produção do estado, da pecuária. Você foi na Federação de Agricultura, o senhor esteve lá, como que foi esse encontro? Tivemos ali os pecuaristas, a CNA, outros parceiros. Conta pra gente como que foi esse encontro em Porto Velho. Olha, esse encontro em Porto Velho, que aconteceu aqui na Federação da Agricultura, ele é muito importante para o Estado, nesse momento aí que a gente sabe que a pecuária de corte é a grande alavanca da economia do Estado. E por que não os produtores não ter conhecimento de quanto custa para produzir uma arroba de boi, quanto que ele está usando para produzir essa arroba de boi, quanto de área, né, quanto de pastagem que ele tem, quanto é que custa para ele fazer isso, para produzir um bezerro de 1 ano, desmama uma bezerra, ou talvez aí quanto custa para produzir uma vaca gorda ou um boi gordo, seja a campo, seja ele em semi-confinamento ou seja em confinamento, né? Então, muitas vezes o pecuarista, ele não faz as contas, quanto que ele está gastando de combustível, de cerca, quanto que ele está gastando aí de insumos, de remédio, de diesel para o seu trator, a mão de obra, quanto custa o sal mineral. Então eu tenho que botar na ponta da caneta para saber se aquela atividade está dando dinheiro ou está dando prejuízo. O Campo Futuro é um grande projeto nacional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele traz não só nas criações, mas nas culturas. Por exemplo, no café, no arroz, quanto custa para produzir uma saca, a ovinocultura, o suíno, a avicultura. O produtor é a mesma coisa que uma empresa, né? Ele tem que ter tudo na ponta da caneta, ele tem que saber quanto custa cada coisa, qual o custo de produção dele, qual o custo de venda, qual o custo fixo dele. Então é isso que hoje veio aqui em Rondônia, através da Federação da Agricultura, nós começamos a fazer aqui em Porto Velho, né, esse levantamento, que vai levantar esse custo certinho. Então, grandes empresas como os técnicos da CNA de Brasília, da CEPEA, que é a grande instituição nacional que faz todos os custos da agricultura e da pecuária do Brasil, o técnico especialista nós contratamos, está aí a campo, hoje fazendo aqui Porto Velho, amanhã Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Então nós vamos ter uma amostragem de todo o custo de produção nos vários sistemas de produção em cada região do estado. Para que daqui uns dias você que interessa, você que é acadêmico, você que é agrônomo, você que é veterinário, você que é das agropecuárias, você que é pecuarista, procure a Federação da Agricultura que você vai ter esses dados em mãos. Então acompanhe com a gente aí a entrevista que a gente fez, que a gente falou, comentou mais sobre esse evento e também o nosso superintendente do MAPA de Rondônia, o representante do ministro, o Enio Milani, estava presente e também teceu alguns comentários. Nós estamos fechando aqui hoje, nessa manhã, na sede da Federação da Agricultura, aqui no auditório, conforme vocês estão vendo as imagens, o levantamento entre técnico e alguns produtores pecuaristas sobre o Campo Futuro, que é um projeto nacional da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, e também com o apoio técnico da CEPEA, né, que é a grande entidade nacional que levanta custo de produção tanto das cadeias da parte vegetal como animal. E hoje aqui em Rondônia nós estamos fazendo o custo de produção da pecuária de corte, né? Então o produtor tem que fazer a conta para saber se realmente aquilo que ele está gastando com mão de obra, aquilo que ele está gastando com insumos, medicamentos, aquilo que ele está gastando com cerca, a manutenção, a suplementação desses animais, para realmente saber se realmente ele está tendo lucro ou está tendo prejuízo no final da operação, quando ele for vender o bezerro ou vai vender a vaca gorda. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Nosso Agro de Rondônia. Esse programa que traz as notícias do agro aqui do nosso estado, das nacionais também, para você aí de casa ficar informado de tudo o que acontece. E olha, a Federação de Agricultura, o Senar, celebrou o aniversário em uma festa, uma celebração maravilhosa que ficou marcada na história, eu tenho certeza,
Faperon, 43 anos de existência, Senar, 33 anos. Nós recebemos ali os nossos técnicos, nossos colaboradores, nossos produtores rurais, sindicatos, numa festa muito bacana para celebrar essa prosperidade que o sistema, que os sindicatos, o Senar, leva para o produtor rural, né? Então a gente vai acompanhar agora um videozinho sobre como foi essa festa tão bacana. E hoje é um dia festivo, na verdade. A rigor, hoje é um dia festivo, né? E nesse 43º aniversário da Federação da Agricultura e 33º aniversário do Senar, respectivamente, eu acho que essas duas casas, essas duas instituições, no conjunto dos seus trabalhos, juntamente com o Sindicato dos Produtores Rurais, tem dado uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do estado de Rondônia. E, digo mais, o Senar, juntamente com a Federação da Agricultura, com o apoio do Senar Nacional, na pessoa do Dr. Daniel, que tem colocado muito credibilidade aqui, tá? Nós não poderíamos ter feito tanto que foi feito pelo estado de Rondônia dentro do agronegócio. Daniel, eu acredito que comemorar uma data, né, e confraternizar aquilo que dá certo, aquilo que vem dando certo, né, eu acho que é o melhor caminho, é a gente fazer os registros, né, nesses momentos, parar e dar uma olhada para trás do que a gente já fez, o histórico do nosso passado e ver os nossos acertos e também reconhecer nossos erros, né, nossas falhas ou aquilo que a gente deixou de fazer. Dizer que eu acompanho a Faperon e o Senar Rondônia há 25 anos. Em 2001 eu comecei a frequentar o estado de Rondônia e acompanhei todo o desenvolvimento do estado, do setor do interior, do setor agrícola, dos parceiros, inclusive o Sebrae, Alberto. Então Rondônia só traz boas notícias para a gente, né? O Senar, a Faperon, com pouco tempo de vida, né? Uma das federações mais novas do Brasil. Eu estou vindo agora do Rio Grande do Sul, a Federação do Rio Grande do Sul vai fazer 100 anos. Então Rondônia são sempre boas notícias, são sempre bons números, é sempre um prazer vir aqui. Eu queria parabenizar o trabalho que vocês, todos vocês, a sociedade do estado faz desse estado. Se tem um estado que tem tudo para fazer, tudo para crescer, que traz esperança ao nosso país, é o estado de Rondônia, pela qualidade do solo, qualidade do clima, mas principalmente pela qualidade das pessoas. Muito bacana, né, Odete? As festividades, né, do Senar, 43 anos de Federação da Agricultura, né? Aí esse sistema forte que é o nosso aí, que eu tenho a honra de presidir, juntamente com mais 37 sindicatos no estado de Rondônia. Olha, a Faperon é composta de 37 sindicatos de produtores rurais. De Cabixi, o meio do estado, tem todos os municípios têm sindicato, até Guajará-Mirim, então inclusive Porto Velho, todos os municípios têm sindicato de produtores rurais presente, representando os produtores do seu município. Então a federação faz isso, né? Então já são 43 anos de representação do produtor rural aqui no estado de Rondônia. E o Senar é o que leva o curso, leva o treinamento, leva assistência técnica, né? Já é mais novo, 33 anos, vocês puderam observar. E para realmente abrilhantar durante esse evento,
nós tivemos a grande entrevista do nosso diretor-geral de Brasília, que veio visitar Rondônia, né? O Dr. Daniel Carrara, e pôde colocar a verdadeira atribuições, a função, né? O que o Senar faz a nível de Brasil, o que faz a nível de Rondônia, né? Para você acompanhar aí com a gente. Então, vamos acompanhar a entrevista dada pelo nosso diretor-geral lá de Brasília, Daniel Carrara, que estava presente neste evento aqui em Porto Velho, Rondônia. Nós estamos aqui no nosso programa com um ilustre amigo lá de Brasília, nosso companheiro Daniel Carrara, o diretor-geral do Senar do Brasil, né? Então, conforme vocês conhecem, o Senar existe em cada estado da federação, tem um Senar, né? Um Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e aqui em Rondônia, né, é representado por mim como presidente da Federação da Agricultura e do Senar. A nível de Brasil, nós temos o nosso amigo Dr. João Martins, né, que é o presidente lá da Federação da Bahia, é o nosso presidente da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. E também temos o nosso Senar Nacional, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Nacional, onde o Daniel é o nosso presidente e que tem feito um grande trabalho. Muito obrigado, Daniel, pela visita aqui em Rondônia nesse momento. Estamos aproveitando aqui, entrevistando o nosso diretor-geral a nível de Brasil, né? Daniel, muito obrigado por você ter vindo aqui a nosso convite, voltando aqui ao estado de Rondônia, prestigiando aqui nessa data de hoje, 26 de junho, 33 anos o Senar está fazendo em Rondônia, de um trabalho muito grande que você conhece, de treinamento, de cursos, de assistência técnica, né? De educação formativa, nossos cursos de tecnia, cursos de agronegócio, enfim, em todos os municípios de Rondônia. Então, o Senar tem um trabalho forte que você conhece, que você acompanha. Daniel, seja bem-vindo. A sua visita aqui no estado nos alegra. Como é que está o Senar a nível nacional? Como é que está esse trabalho forte que a CNA tem feito? Fale um pouquinho com a gente. Primeiro, obrigado, presidente Hélio, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no estado de Rondônia, um estado que eu tenho uma ligação bem grande há muitos anos, né? Cumprimentar aí os ouvintes e agradecer e parabenizar aí pelo evento hoje, né? 33 anos do Senar, 43 anos da FAPERON, né? Uma federação relativamente jovem, em função do estado também ser jovem, mas de altíssimo destaque em termos de resultado. Lá em Brasília a gente tem uma referência, porque a gente acaba conhecendo o trabalho de todas as federações e todas as regionais, e sem sombra de dúvida o seu trabalho aqui junto com o superintendente Helmerson é destaque na região do norte principalmente, né, num estado que é um dos estados que mais tem a crescer no nosso país. E a gente de Brasília precisa dos estados, né? Lá de Brasília a gente faz as políticas, no nosso caso as políticas voltadas ao produtor rural, mas as execuções precisam ser aqui, as federações, as nossas regionais e os nossos sindicatos rurais, para que a gente consiga chegar ao produtor e devolver ao produtor esse recurso que é o recurso do Senar que vem dele. E nesse sentido a gente continua desenvolvendo os projetos para atender as demandas que nesses 33 anos vem mudando, né? Vem mudando o perfil do produtor, o perfil da agropecuária. Esses últimos 30 anos a agropecuária cresceu muito no país, principalmente em tecnologia, e precisa, para aproveitar a tecnologia, de gestão, e a nossa instituição vem fazendo esses movimentos, iniciando lá há mais de 30 anos com as ações, com os cursos, as ações de formação profissional, os cursos operacionais para adultos, não raro com baixíssima escolaridade. Avançamos para a educação à distância, Rondônia destaque, 50% dos municípios de Rondônia tem um polo de educação à distância. Avançamos para assistência técnica e gerencial, né, que é a nossa principal missão hoje, mais de 500 mil produtores atendidos no país, só em Rondônia mais de 14 mil produtores, um destaque. Temos de cobertura, que é um índice que a gente usa, que é o produtor que tem o perfil para receber assistência técnica e gerencial.
né? E foi atendido. Rondônia é um dos maiores índices do país, 27% de taxa de cobertura com assistência técnica. Mais de 300 técnicos já passaram por essas ações, o que faz a mudança do perfil do produtor rural lá na base. E agora, a última ação nossa, que é a saúde. A saúde no campo. Saúde no campo. Outro problema que o produtor tem, outra gargalo que tem no desenvolvimento de campo, você faz a capacitação da mão de obra, faz a formação do jovem, dá assistência técnica gerencial e tem um problema de saúde, a renda, de novo, cai. O que a gente precisa é de renda ao produtor. Para que as pessoas possam entender melhor, pessoas que estão nos assistindo, esse programa desenvolvido pelo Senar Saúde no Campo, não só em Rondônia, mas no Brasil, os resultados que já tem apurado e medido, levam uma saúde diferenciada para o produtor, de acompanhamento da sua propriedade, da sua casa, e a telemedicina. Como é que funciona isso em outros estados e está rodando bem? Está rodando muito bem, presidente. O que a gente está fazendo, fizemos uma parceria com um Hospital Einstein de São Paulo, ou seja, o que tem de melhor em São Paulo para todo o interior do país, para proporcionar teleconsultas, ou seja, telemedicina, mas mais do que isso, junto com os nossos técnicos de campo da assistência técnica, os agrônomos, zootecnistas, veterinários, agora vai também um técnico de enfermagem ou uma enfermeira para fazer um trabalho de planejamento, prevenção e ação continuada para a saúde da família daquele produtor que está sendo atendido pela nossa instituição. A nossa ideia, a gente sabe a dificuldade que a gente tem na estrutura de saúde, principalmente no interior do país. Nós não estamos nos propondo a fazer a cura, ou seja, o tratamento, mas sim a educação para a saúde, a prevenção da saúde. Hoje já são mais de 50 mil vidas. Nosso presidente João Martins, que gosta de desafios, nos desafiou a chegar a 500 mil vidas no país atendidas, sempre casada com assistência técnica, para fazer com que o produtor rural tenha a tranquilidade de continuar investindo em tecnologia, em gestão e, em última instância, produzindo alimentos para o país. Essa telemedicina, alguns municípios aqui em Rondônia têm, mas é muito pouco, está entrando agora essa tecnologia. Esse formato de atender o produtor, vamos supor, o filho do produtor está doente lá na comunidade, o técnico de enfermagem do Senar chegou lá na comunidade, e esse atendimento é agendado, essa consulta, né, com profissionais especializados de forma remota, né? Então, o sistema é esse para que as pessoas que estão aqui... Exatamente. Você vai poder entrar, acessar via um computador ou um celular, mas com uma pré-agenda e o nosso técnico de saúde acompanhando aquela consulta, que vão ser profissionais do Brasil inteiro que vão fazer esse atendimento, prioritariamente São Paulo, porque é a sede do Einstein, ou seja, um médico de São Paulo vai fazer uma consulta e o nosso técnico ao lado vai poder fazer a complementação. Então, medir uma pressão, medir uma glicose, fazer um exame de câncer de pele por intermédio de um aplicativo e auxiliar, dar subsídio ao médico que vai estar do outro lado do celular, fazendo essa consulta e passando a recomendação, e aí o acompanhamento das ações a partir da recomendação do médico volta a ser do nosso técnico de campo, ou seja, trazendo a especialidade de São Paulo e o acompanhamento local. Pessoal, esse é um grande programa que o Senar está implementando aqui em Rondônia, né? Já temos uma turma, provavelmente vamos ter mais 2 turmas. Quando eu falo turma, assim, 15 técnicos em enfermagem em diferentes municípios, 2 ou 3 por município, atendendo o meio rural, onde nós temos técnico assistindo a família, né, na área de café, de cacau, de qualquer cultura. Também vai ter esse técnico trabalhando paralelamente, em conjunto, na área de saúde. Então, vai ser um grande trabalho que pretendemos desenvolver com o apoio do nosso Senar Nacional, com todo esse programa pensado, né, para que realmente a gente possa trabalhar de uma forma preventiva. Daniel, antes de finalizar, o Senar, hoje a nível de Brasil, ele está grandioso em termos das ações, né? A gente sabe que, igual você já trouxe alguns números,
Já chegamos quase à casa de 500 mil famílias atendidas, né? Esse trabalho é feito em todas as regiões do país, Nordeste, Norte, Sul, e os resultados são animadores, né? Hoje, com esse assistência técnica é um dos assuntos mais reivindicados por todas as entidades representativas, pelos próprios produtores. A assistência técnica e gerencial, ela bem prestada, ou seja, ela através das EMATERs, ou seja, através do Senar, ela é importante para o produtor, principalmente para o pequeno produtor, para que ele possa ter uma alavancagem em todas as áreas, área de orientação, área de crédito, área de orientação em todos os sentidos, né? Então, esse é o trabalho forte que o Senar tem feito a nível de Brasil, não só a nível de Rondônia, né? Sim, a nossa estrutura desde da concepção, da recriação do Senar, o Senar já foi público, foi extinto, ele era vinculado ao Ministério do Trabalho, e em 92 foi recriado no modelo vinculado ao produtor rural, as federações, os sindicatos e as confederações, e a confederação. Então, desde esse modelo da sua criação, o principal norte é estar perto do produtor, ouvir o produtor e ouvir a demanda do produtor e tentar atender o produtor com as características privadas de uma instituição. Isso facilita um pouco o modus operandi, mas também precisa de muita parceria. Então, a estrutura piramidal da nossa confederação vem sendo aperfeiçoada e hoje funciona muito bem. O senhor é exemplo disso, aqui o trabalho que o senhor faz como presidente da federação, os seus mais de 40 sindicatos, é um exemplo para o país hoje, sem dúvida nenhuma. Você, ouvinte, pode ter orgulho do presidente da federação aqui do estado, que faz com que a estrutura da confederação falando com as federações e o presidente da federação falando com os sindicatos e os sindicatos sendo a interface do Senar, captando demanda e oferecendo solução lá na ponta, ou seja, perto do produtor, lá no município, isso faz toda a diferença em termos operacionais, presidente. Então, hoje a gente tem mais de 2 mil sindicatos de produtores rurais, mais de 15 mil técnicos trabalhando, 7.500 nas capacitações, 7.500 nas assistências técnicas em todo o país, com números fantásticos de atendimento e resultado, cada presidente com a sua liderança, com a sua estrutura, mas representando o produtor rural. Isso é o mais importante, é ter uma liderança forte no estado que consiga congregar os sindicatos lá no município e aqui no estado de Rondônia, um estado que está muito bem servido de liderança por intermédio da sua pessoa. Obrigado, Daniel. Pessoal, eu falei com o Daniel Carrara, o nosso diretor-geral do Senar a nível de Brasília, que está visitando Rondônia nesse momento, nesse dia 26 de junho, que por ocasião do aniversário da nossa entidade, da nossa Senar estadual e também da Federação da Agricultura aqui do estado. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, nosso Agro de Rondônia, e eu deixo aqui a sua fala final para que a gente possa encerrar. Eu que agradeço, presidente, e aproveito para parabenizar a FAPERON pelos 43 anos e o Senar Rondônia pelos 33 anos atendendo o produtor rural. E falo a você, ouvinte, produtor rural, procure o seu sindicato, procure a sua federação. Nosso sistema tem muito serviço para te apoiar, para fazer com que você consiga produzir, ajudar o Brasil urbano e rural e com renda. Esse é o Pedro. Ele mora em Porto Velho, capital de Rondônia. É proprietário de uma lanchonete que fica no bairro de Santo Antônio. Ele não mede esforços para buscar a excelência em seu trabalho e garantir sempre o melhor para sua família. Cara, eu gosto de comprar tudo muito bem fresquinho, eu dou muito valor à qualidade. Todos os insumos servidos aqui para os meus clientes são os mesmos que eu sirvo em casa. E eu vivo disso, né? Então tem que ter qualidade. Eu adoro o ovo. O ovo é um alimento muito rico, muito versátil e eu consigo fazer várias receitas com ele. Produzir um ovo de qualidade dá muito trabalho. E eu quero agradecer aos produtores que fazem que esse insumo chegue às nossas mesas, aos nossos restaurantes e, em especial, a você, Jeová. Pessoas como você fazem a engrenagem desse país rodar, você nem imagina. Então eu sou muito grato pelo seu trabalho, muita gente depende de você aqui. Jeová, eu não estou aí fisicamente, mas sinta-se abraçado, você faz parte do nosso sucesso, cara. É incrível.
é incrível, ver isso aqui é incrível pra gente. Eu só tenho a agradecer a ela que acreditou junto comigo. Desde o dia que ele começou a sonhar, ele nunca parou de trabalhar. E a alegria nossa é que a gente quer esse resultado. Me orgulha muito saber que o que a gente faz aqui, a dedicação, o amor, o carinho que a gente tem, vai longe e pessoas também conseguem ter o seu sustento através do nosso produto. Isso é uma coisa que eu não sei nem explicar, porque é tão gratificante, fez tudo valer a pena. O início foi bem mais difícil do que eu pensava. Achava que criar galinha, granja era só criar galinha, e não é assim. Não sabíamos como tratar, não sabíamos de nada, de manejo, de como cuidar. Perdemos muitas aves por falta de saber cuidar. Eu não gosto de lembrar porque eu chegava de madrugada, tinha 60, 70 aves mortas. O Senar ajudou a gente em 100% do que hoje a gente tem, foi o apoio deles aqui com a gente. Sem o Senar a gente teria acabado com a granja. Meu sonho, meu negócio. Hoje eu agradeço muito ao Senar por ter aparecido aqui na nossa vida, por ter aparecido na nossa granja e poder estar nos ajudando a realizar um sonho que se cresceu no meu coração e hoje é de toda a minha família. A parceria do produtor rural com o Senar vai com certeza trazer mais comida para o prato brasileiro. Pedro, muito obrigado, cara. Você não faz ideia do quanto foi importante para mim. A gente trabalhou muito e lutou muito por isso. Cara, agora se eu já trabalhava muito, agora eu vou trabalhar o dobro. Ai, meu Deus. É assim que há mais de 30 anos o sistema CNA Senar capacita o produtor rural e transforma a vida de muitas famílias, aproximando o campo da cidade e levando comida para o prato do brasileiro. Sistema CNA Senar, aproximando o campo da cidade e alimentando o brasileiro. Olá, já estamos de volta também com o nosso terceiro bloco do programa Nosso Agro de Rondônia, né? Levando para você sempre as boas notícias aqui do estado e também as notícias nacionais e internacionais, né? Do agronegócio brasileiro, né? A mola que toca esse Brasil, mais de 25% do PIB advém do meio rural, né? E é o que toca ao comércio, às indústrias, movimenta os outros setores. Além de ser forte, ainda produz matéria-prima para a transformação, para o crescimento do comércio, da indústria, enfim. É o que faz rodar a economia do Brasil, produzir, você sabe disso. Estamos aqui com o meu amigo Lucas, nosso jornalista responsável aqui pela Faperon, sempre presente, trazendo as boas notícias também, tem acompanhado o campo, né, Lucas? Dá um bom dia aí para as pessoas que nos acompanham. Cumprimentar a nossa audiência, alegria imensa estar aqui com o senhor, presidente, logo após aí a celebração, né, 43 anos da Faperon, 33 anos do Senar, que momento extraordinário, né, Odete? Que maravilha, né? Eu estou muito feliz por isso, presidente. E nós temos uma entrevista extraordinária gravada com a Odete, presidente. Nós gravamos aqui na semana passada, o Joemerson falou um pouco sobre o cenário atual da ovinicultura no nosso estado. O nosso estado é pujante, como o senhor fala, a agricultura em suas diversas formas se manifesta aqui no estado e a gente aproveitou para falar dessa área da nossa agricultura aqui no estado de Rondônia. E é um assunto novo, que muitas vezes a ovinocultura é a criação de ovelhas, né? Olha, é uma alternativa para o pequeno produtor familiar que está crescendo no estado. Muitos dos municípios de Rondônia estão criando ovelha. A raça santinense, que você já viu falar, a Doppler, enfim, existem várias raças que estão crescendo e a carne de carneiro está sendo muito apreciada e comercialmente está dando dinheiro, né? E o Senar está apoiando essa atividade. Está crescendo muito aí na região central, na região de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado. Olha, onde eu tenho andado, a gente está vendo que a ovinocultura, aqui em Porto Velho, né? Muita gente gosta de ovinos, né? Vai aí nesses restaurantes final de semana aí saborear carne de ovelha, né? Então, a ovinocultura é mais uma alternativa para o produtor. E o nosso especialista, o veterinário Joemerson, lá de Cacoal, que acompanha essas atividades da ovinocultura no estado, falou um pouquinho com a gente. Acompanhe a entrevista. Voltamos com o nosso programa e seguindo com as entrevistas que a gente já comentou com vocês, eu estou aqui com o Joemerson, nosso supervisor de campo, que vai trazer para vocês aqui algumas questões a respeito da ovinocultura no nosso estado. Joemerson, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Odete. É um prazer aqui fazer parte desse podcast, né?
Me chamo Joelson Teixeira, sou zootecnista e também médico veterinário. Atuo na supervisão de campo, né, da assistência técnica gerencial e atuo em 6 cadeias produtivas. Sou supervisor da bovinocultura de corte, de leite, da avicultura, piscicultura, agroindústria e agora, ultimamente, né, a última cadeia produtiva que foi inserida na assistência técnica gerencial, a ovinocultura, onde atualmente a gente está iniciando, né, esse projeto como forma de incentivar, né, o desenvolvimento dessa cadeia produtiva que representa, né, uma boa fatia da economia, né, da parte pecuária, né, a nível de Brasil, mas que ainda tem muitos passos, né, e muitos mercados ainda a serem alcançados. A nível de Brasil, vamos fazer uma comparação, né? Como que o nosso estado ele está ali a nível de Brasil, iniciando ainda, a ovinocultura lá fora já é algo que é consumido bastante. Como que está esse cenário? Então, a nível de Brasil, né, a gente tem hoje a Bahia e o Rio Grande do Sul como os maiores produtores, né, e também maiores consumidores, né, tanto pela parte cultural, né, e aqui no estado de Rondônia a gente ainda tem ali um processo ali de inserção, né, dessa carne na cultura ali, no dia a dia, né, das pessoas, pois quando a gente vai observar o consumo per capita, né, da carne de ovino, ela está aproximadamente acima ali de 500 gramas por ano, né? E quando a gente vai comparar já com outras proteínas animais, né, fica um valor bem irrisório. Por exemplo, outros chegam a 18, a 20 quilos, né, anuais de consumo, né, comparando, por exemplo, com a carne de frango e a carne bovina. Perfeito. Então, para fomentar essa questão da ovinocultura no nosso estado, aconteceu um evento, né, na semana passada. Me fala um pouquinho como que foi esse evento, aonde que foi, quem estava presente. Dentro da feira cultural, né, do Café com Milho, o Senai, em parceria com o IFRO, né, através de termo de cooperação técnica, estamos subsidiando o projeto Cordeiro de Rondônia, que é o que seria isso, Odete? Esse projeto Cordeiro de Rondônia, ele visa estimular o desenvolvimento dessa cadeia produtiva na região do Rio Machado, né? Rio Machado e um pouco ali da Zona da Mata. Então, nós estamos desenvolvendo ações, né, que envolvem o estímulo ao consumo da carne ovina, né, durante o cotidiano dessas pessoas, como forma de fomentar, né, os produtores que já estão sendo atendidos, né, e também desenvolver essa cadeia produtiva, né, que ela está muito associada também a pequenas propriedades, né, pois precisam de não requer grandes espaços de área e também tem um retorno econômico muito significativo. Se você fosse citar algo assim que é um estigma, né, que as pessoas acham, é difícil criar ovino por isso, mas não. Qual que você citaria assim hoje, dos maiores? Se fala muito dos problemas de casco, né, e de verminose com os ovinos. E a gente está numa região, né, que é muito úmida, né, por estar na região amazônica, né, e acaba elevando, né, os desafios, né, de criação para a ovinocultura. No entanto, né, com a assistência técnica e gerencial, né, e o apoio dessas instituições como o IFRO, a UNIR, que desenvolve pesquisas e estudos, e a gente consegue, né, dentro da assistência técnica, trazer essas realidades, né, trazer esses estudos para a nossa rotina ali de campo. E ali a gente consegue ser mais assertivo ali na orientação, na recomendação do produtor, né? E também, Odete, outro ponto que foi fundamental, né, para a gente conseguir avançar, né, melhor nessa cadeia produtiva foi a rodada de treinamentos que a gente realizou em parceria também com o IFRO. Então vieram consultores, por exemplo, do Ceará, veio consultores do Acre, veio consultores do Mato Grosso, para o quê? Contribuir com um grupo de produtores que já estão sendo atendidos. As experiências, né, elas são muito interessantes ali nessa troca, né, para poder o produtor até se sentir seguro e investir nessa cadeia produtiva. Porque os desafios, né, no dia a dia acabam ali
tornando aquela atividade mais difícil de ser conduzida, né? E com esse auxílio de instituições de ensino e pesquisa com assistência técnica, a gente conseguiu fazer um elo muito bom e levar ali o produtor ali orientações com muita qualidade. Sim, eu acho que o conhecimento, né, ele deixa as coisas mais simples realmente, mais fáceis no dia a dia. Isso a gente pode ver já em alguma propriedade que você supervisiona, essa evolução? Sim, com certeza. Assim, a ovinocultura, por esse desafio que a gente encontra de não ter um frigorífico hoje, né, dentro do estado de Rondônia para estar comprando, né, essa carne ovina e beneficiando, né, hoje o produtor ele fica muito refém da venda direta, né? Isso acaba sendo um grande desafio que a gente encontrou. No entanto, o Senar, né, com toda a sua expertise, com todo o seu planejamento, tem também o agente de negócios, que foi fundamental para o quê? Para a gente conseguir realizar a nossa primeira venda coletiva de ovinos, que foi justamente para o evento, né, realizado lá no município de Espigão do Oeste, um evento cultural chamado Café com Milho, né, onde daqui a pouco a gente pode inserir também mais o carneiro aí, quem sabe, nesse contexto. Mas dentro desse evento, a gente conseguiu fazer a comercialização para a organização do evento, e durante o evento foi servido 1.000 quilos de cordeiro, né, para a população, para o quê? Para eles tanto experimentarem quanto estimular, né, o consumo da carne ovina no nosso cotidiano. Maravilha, perfeito. A gente pode até colocar umas imagens aí para vocês ficarem com água na boca também, que nem a gente quando viu as imagens. Mas então assim, Joemerson, faz um convite, né, para as pessoas que têm interesse, caso queiram buscar os sindicatos, caso queiram uma assistência técnica, faça um convite para os nossos produtores que têm interesse na criação de ovinos. Você, produtor rural que já tem a atividade, né, inserida, né, e com certeza tem grandes desafios, o Senar, né, junto ao Sindicato Rural Local, desenvolve um trabalho de assistência técnica e gerencial, onde nós, além de fazer todo o acompanhamento técnico, vamos mostrar para o produtor realmente se a atividade dele está sendo rentável, Odete. E o Sindicato Rural, ele vai estar ali em toda a localidade, a gente está nos 52 municípios, né? O Senar ele tem atuação, então você procurando o Sindicato Rural, conversando com o presidente, o mobilizador, eles vão estar, né, cadastrando, vinculando esse produtor para que ele também receba esse grande projeto de assistência técnica gerencial na propriedade dele e consiga, né, desenvolver a sua atividade com mais segurança, com uma consultoria técnica e principalmente com uma consultoria gerencial, pois hoje os custos de produção eles são muito elevados, né? Os insumos eles mudaram um cenário completamente aí de elevação de preço. Então hoje a gente precisa ser bem assertivo na orientação que vai estar dando para o produtor para que ele realmente tenha o retorno econômico lá ao final. E esse é o nosso compromisso como assistência técnica e gerencial. Levar não só o que é produtivo, mas também o que traz um retorno econômico satisfatório. Estamos de volta e agora para finalizar a nossa programação, um grandioso programa tivemos aqui hoje e nós, para a semana que vem, temos mais assuntos para compartilhar com você, mas por hora estamos encerrando, né, presidente? Verdade. Quero agradecer a audiência de cada um de vocês, a participação efetiva aqui nos nossos estúdios de seu, Lucas, da Maria Odete, que iniciou o programa aqui, né? E dizer que esse final de semana é final de semana de muitas festas, de muitas atividades de Rondônia fora, né? São muitas feiras aí nesse mesmo momento acontecendo em vários municípios. Eu, particularmente, vou a Guajará-Mirim, né? Prestigiar lá a Feira Agropecuária de Guajará-Mirim, né? Que começou hoje lá em Guajará-Mirim, vai até domingo. Então, sexta e sábado estarei lá em Guajará-Mirim, prestigiando esse grande evento que é a Feira Agropecuária do meu amigo, presidente lá, Miguel, né, o Miguel Neto, presidente do Sindicato Rural de Guajará-Mirim, sempre presidiu a Feira Agropecuária e toca com muita força, com muita vontade, né, juntamente com a sua diretoria, e faz sempre uma grande feira mostrando a representação, o que tem de melhor lá
na região, a região de produção, que é a região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, e também os nossos irmãos, né? Bolivianos, que vêm de lá para cá para prestigiar a feira de Guajará-Mirim. Então, o pessoal de Guaiaiá-Mirim, um abraço a vocês aí de Guajará-Mirim, que vocês tenham uma grande feira, né? Uma feira harmônica, com muita coisa boa para ver, né? Com muita festividade, muita alegria, né? E muito aprendizado, isso que é o importante das feiras, e muitos negócios, né? Com certeza. Em venda de reprodutores, tanto batizos como, né, na área da pecuária, de leite, de corte. Então, sucesso a vocês aí de Guajará-Mirim. Com essas minhas palavras eu encerro, desejando a vocês um bom final de semana. Fique com Deus, que é a melhor companhia.